Salve galera do JS Funcional dessa vez, né? Hoje estamos aqui abrindo o nosso curso inédito de refatoração para JS Funcional, tá? Mas assim, por que refatoração para JS Funcional? A palavra, o conceito de refatorar algo é quando você melhora o seu código, né? Então qualquer melhoria do seu código é uma refatoração. Então eu vou ensinar técnicas que sim, irão melhorar o seu código e todas são inclinadas para o paradigma da programação funcional. Tudo bem? Nesse curso eu não pegarei pesado nos conceitos teóricos, pois será o próximo curso que farei do JS Funcional mais completo, será modular e com toda a conceituação teórica, matemática, etc., explicada e implementada, é óbvio, tá certo? Mas vamos ao que interessa, a nossa primeira aula, como solucionar o problema, tá? Então eu também estou testando um modelo diferente de aula, utilizando o material que eu produzi, escrito, como se fosse um próprio aluno lendo esse material lá no README do repositório do GitHub, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vocês têm que entender que esse curso eu vou ensinar você a pensar de uma forma diferente. Tá? Então, você irá ouvir muito ainda uma palavra chamada inferir. Então, vamos inferir, tudo bem? Então, a gente vê aí qual é o conceito de inferido. É deduzir, concluir por inferência ou dedução, partindo de indícios, fatos ou raciocínios. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Eu quero fazer você pensar por você mesmo. Tudo bem? Então vamos lá, tá? Caso você ainda não tenha ouvido falar do que é a programação funcional, vamos ler esse pequeno trechinho aqui, ó, da Wikipedia. Em ciência da computação, programação funcional é um paradigma de programação que trata a computação como uma avaliação de funções matemáticas e que evita estados ou dados mutáveis. Ela enfatiza a aplicação de funções em contraste da programação imperativa, que enfatiza mudanças no estado do programa. A definição de uma função descreve como a função será avaliada em termos de outras funções. Ó, eu quero que você lembre bem disso aqui, recorde, tá? Então vamos lá. Olha que simples. Uma função f de x é igual a x elevado ao quadrado mais 2. Então essa função f de x ela é definida em termos de duas funções, a de exponenciação e de adição. Porém, se nós formos reduzir a exponenciação para a multiplicação e reduzimos a multiplicação para somas, nós podemos reduzir toda essa função apenas para adições. Isso é uma outra coisa que eu vou mostrar mais para frente, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Lembrete 1. Isso aqui é legal, vou colocar sempre no meu material esses lembretinhos aqui, porque lá para frente você vai entender por que eu estou falando esse lembrete. A linguagem deve oferecer funções básicas que não requerem definições adicionais para ser uma programação funcional. Tá? A gente já vai entender o porquê isso aí mais para frente, tá certo? Então vamos lá. Ó. Agora vamos ao que interessa. Né? Teorema do número primo, que a gente vai implementar isso aqui, ó, essa forma. Tá louco? Claro que não, né? Você é louco? Vamos só aplicar essa forma? Não tem segredo, né? Cara que não, mano. Calma, ó, já vou avisando que esse papo de matemática é só para a primeira aula, porque eu quero demonstrar para você que não adianta apenas você resolver o problema se ele não for um jeito ótimo, cara, tá? Então pense bem comigo, tá? Então fica suave aqui, ó, senta aqui que vamos conversar. O nosso problema, tá? Então voltando aqui para nossa aula, o que nós vamos solucionar? Validar se o número é primo, tudo bem? Olha só, então nós vamos resolver esse problema sem nada pronto, então a gente não vai usar essa fórmula aqui, não vamos, mas nós vamos ter que usar o nosso cérebro, tá certo? E outra, né, olha só, eu acredito, na minha humilde opinião,
se você é um bom programador, no mínimo você tem duas coisas. Você tem que saber inglês, que é obrigatório. Você não tem uma opção de, eu não sei inglês. Velho, que pena pra você, mano. Corre atrás, tá? Porque isso não é uma opção, não é. E lógica, tanto da programação como matemática. E é isso que eu vou demonstrar nessa aula. Essa integração dessas duas lógicas que são muito importantes para você ser um ótimo programador. Tá? Eu duvido você encontrar um programador foda que não tem esses dois, velho. Esse não existe, tá bom? Tá certo? Para demonstrar a forma de como eu resolvo problemas baseando-me nos conceitos que ele envolve, tá? Vou pegar esse problema super simples, onde só precisamos testar se os números 10.002 e 10.003 são primos, tá? Então eu sempre inicio meu pensamento para solucionar algo pelos conceitos envolvidos, que é o básico, né? Então, o que é um número primo? É um número natural primo, tem unicamente dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo. Então, isso é muito simples, nós podemos inferir que ele só é divisível por ele e por 1, claro. Então, o algoritmo para isso é bem simples. Eu pego esse número, testo, se a divisão dele por todos os antecessores que tem dele, menos 1, tem um resto zero em algum momento dessas divisões. Por quê? Se tem resto zero, significa que o número é divisível pelo outro. Então, ele não é primo. Tá? Esse é o padrão que eu sempre uso nas minhas funções de teste de validação. Quando vou testar algo, tá? Sempre o retorno é booleano. True ou false. Olha só. Vamos para o nosso lembrete 2 aqui, ó. Lembrete 2. Tá? Por isso eu deixo todos os testes que invalidem o que queremos testar nessa função no topo, para que a última coisa que o teste faça é retornar o true, porque se ele fizer isso, ele já passou o valor, passou por todos os testes que nós definimos anteriormente. Então nós sabemos que é o valor que queremos, por isso retornamos true. Tá? Então vamos pegar esse nosso código em JS imperativo e vamos para o nosso editor de código. Eu estou aqui no meu editorzinho de código, onde eu colei a nossa função sprime, tá? Então estão vendo que eu estou usando let aqui, ainda nem uso var, pelo amor do senhor Odin. Então o que eu fiz com esse código? Bem simples, foi a implementação do nosso algoritmo, onde eu vou pegar um número, eu vou começar pelo seu antecessor até o maior que 1, que é o 2, então eu vou do seu antecessor ao 2, e vou diminuindo esse número que eu vou testando sua divisão. Tá? Então vamos fazer aqui, ó, um teste bem simples. Nosso console log, eu vou colocar o que? O sprime, tá certo? De 10.002. Tá? Então a gente só chama a nossa função sprime aqui, ó. 10.002, tá certo? E nós vamos testar também o 10.003, tá certo? Tá? Então 10.003 aqui, 10.003 ali. Como é que nós vamos testar isso? Isso aqui pode ser testado no seu navegador ou no console com Node. Lógico que nós vamos testar com Node, tá bom? Então, estou aqui, vamos entrar na minha pasta do Sprime. Tá? Então eu estou aqui, ó, esse é o meu nível 1, tá? Salvei como nível 1, só para deixar mais separadinho nossos códigos. Node, nível 1, olha só, 2002 ele é divisível por 501, tá? Então é falso. E o 2003 também, ó, divisível por 1429, tá? Então os dois não são primos. Pô, legal, Cissa. Pô, já resolvemos, tá? Vou mostrar um aqui, ó. Aqui, o 10.007. Olha lá, o 10.007 é true, né? Então ele é primo. Ó, então a gente sabe que nós resolvemos nosso problema. Pô, que beleza. Que beleza. Então quer dizer que do 10.000 para eu testar o 10.002, eu fiz 10.000 cálculos. Na verdade não 10.000 porque ele achou um divisor aqui, né? Mas ele achou um divisor aqui, ó, no 10.002 em 5.001, ou seja, ele fez metade dos cálculos. E o do 10.003 foi pior ainda, ele achou divisível só por 1.429.
Então, olha a quantidade de cálculos que nós fizemos, tá? Num primeiro foi 5.000 cálculos, vamos dizer assim, e no outro foi mais de 8.000 cálculos, divisões. Então, o que nós temos que pensar? Vamos voltar lá para o nosso conteúdo. Bom, e por que nós voltamos para o nosso conteúdo, então? Porque eu quero demonstrar para você que nem sempre só você solucionar um problema quer dizer que está certo. Nós, como programadores, temos que pensar em otimizar o nosso código, né? O desempenho dele, a performance. Então, nós vimos, tá? Que nós testamos dois tipos de números diferentes. Isso nos remete a dois conceitos numéricos. O número par e o número ímpar, não? Olha só, por que isso? Se um número é par, ele precisa ser divisível por 2, correto? Então, qualquer número par não pode ser primo? Quase isso. Por quê? Nem todos, né? O 2, ele é par e ele é divisível por ele e por um só. Então, ele também é primo, tá? Então, nós sabemos que qualquer número par vai dividir por 2, ok? Então, nós sabemos o quê? Que nós podemos eliminar os números pares desse teste do número primo. Se o número é par, ele não é primo. Olha que fácil. Então, nós só precisamos colocar um if aqui, ó. Só colocar um if para testar. Então, vamos fazer isso lá no nosso código, já para eliminar aquele valor do 10.002, tá bom? Então, vamos para o código. Então, ó, vamos colar, ó, colei aqui o teste. Se for par, então, número dividido por 2, o resto for igual a 0, e esse par for diferente de 2, então eu retorno falso. Então vamos ver como é que vai ficar aqui, ó, nossa execução do código. Olha só, aqui nós já temos o false no começo, ó. Ele nem testou nada. Não testou nada, só o primeiro já viu que é par, então nós economizamos nesse código aqui, nesse teste, 5.000 operações, né? 5.000 uma vez só. E se nós testássemos 1 milhão, 10 bilhões e 2, iríamos ter economizado 10 bilhões de operações, tá certo? Ok? Então olha só, mas nós ainda temos um caso aqui que nós estamos fazendo mais de 8.000 operações para achar sua divisão. Nós podemos melhorar esse código, não podemos? Nós podemos achar uma outra forma de diminuir o nosso conjunto de dados a serem testados, tá? Então, vamos voltar ali para o nosso conteúdo escrito. Então, bora lá, ó. Agora, então, eu quero apelar para o Linus Torvalds, que existe dentro de você, e te perguntar o que podemos fazer para otimizar nossa função de teste. Para clarear sua mente, você pode imaginar todos esses números que vamos ter que testá-los, a divisão, como um conjunto, né? Tá bom, não vou começar com esse negócio de matemática, lenda, agora, tá? Mas então vamos pensar em um array de 10.000 números, do 10.002 até o 2, tá? Então temos 10.000 números. Com certeza a gente pode diminuir esse array, tá? A gente consegue pensar uma forma de reduzir esse conjunto de dados. O que nós podemos fazer, então? Iniciar pela maior divisão inteira de algo. Olha só. Olha, por quê, né? Não entendi porra nenhuma. What the fuck is that, tio César? Pensa comigo aqui, ó. Se você pegar um array de 10 elementos e quer separar ele em partes iguais, que sejam as maiores possíveis, o que você fará? Logicamente, vamos dividir ele por 2. Por quê? Porque as maiores partes possíveis de um inteiro, obviamente, é 2 metades. Não tem como você ter uma parte maior que seja igual a outra, sendo maior que essa metade, tá certo? Então, olha só, perceba comigo que se você dividir algo pelo menor inteiro possível de se dividir, que é o 2,
Então, você dividiu-se algo em duas partes iguais e são necessariamente as maiores possíveis. Bem lógico. E por que você acha que eu cheguei nesse ponto? Então, eu quero que você me acompanhe aqui, ó. Vamos pegar o 10, o exemplo do 10. 10 é dividido por 9 inteiro? Não. Por 8? Também não. Por 7? Não. Por 6? Também não. Por 5? Verdadeiro. Então, perceba o que? Ó. Que um número nunca tem um divisor inteiro que seja maior que o valor da sua metade. Ou seja, o 10 não tem nenhum divisor inteiro acima do 5. Isso a gente conseguiu inferir facilmente, não é? A gente não precisa nem pesquisar, a gente viu ali um exemplo. Então vamos lá e vamos melhorar o nosso código imperativo ainda. Fazendo o quê? Começando as divisões a partir do valor da metade desse número. Tá? Opa, aqui tem um var aqui, mas o nosso é let, tá? Então fica suave. É porque isso aqui é um exemplo que eu vou mostrar depois. Então vamos lá, vamos pegar esse nosso código aqui, ó, que na verdade só tem essa parte a mais, tá bom? Só tem essa parte a mais. E aqui, tá? Então eu vou copiar aqui só, ó. E o nosso, na verdade, é um i, ó. Tem que arrumar esse aqui, ó. Tem que arrumar esse código aqui no conteúdo. Vamos lá, então, para o nosso editor de código. Então, basta que nós iniciemos o nossos testes, nosso valor de teste pelo valor da metade. Que seria o que, ó? Um num dividido por 2, tá certo? Porém, se for um número ímpar, ele vai dar o quê? Decimal, né? Mas nós não queremos isso. Então, nós vamos utilizar a função math.floor, tá? Porque se for lá, por exemplo, de 9, né? 9 daria 4.5. Então, com math.floor, ele vai começar em 4, tá? Porque a gente sabe que o 5 ali, ele já não vai fazer esse teste, porque ele é maior que o valor. Então, nós queremos o floor, arredondado para baixo. Ok? Então, veja que então estamos iniciando o nosso i pela metade agora do nosso valor do num, tá bom? Então, vamos testar novamente o nosso código. Tá certo que eu tinha que fazer usar um contadorzinho um pouco melhor para vocês, né? Ó, continuou aqui, tá certo, tá funcionando. Só que ele fez muito menos testes, porque se eu testei o 10.003, ele já inicia com a metade dele, com 5.001.5, então 5.001 que seja, tá? Então, ó, já diminuímos para mais ou menos 3.500 operações, de 8.500. Olha só como nós eliminamos uma quantidade enorme de números já, nosso conjunto de dados, com apenas esses dois testes. Tiramos metade do conjunto de dados a ser testados com esse par e o que sobrou, nós ainda eliminamos mais metade desse conjunto. Então vamos trocar em miúdos que nós já estamos só testando apenas um quarto do conjunto total de valores que nós precisávamos, né? Olha que maneiro, um quarto, isso aí é maravilhoso. Mas eu vou te falar, acho que ainda podemos melhorar isso aí, hein? Vamos lá para o nosso conteúdo. Olha só. Porém, entretanto, contudo, todavia, ainda devemos adicionar mais uma validação em cima dela. Para isso, vamos pensar qual operação matemática pode nos fornecer uma parte inteira desse todo. Pois se tivermos uma parte inteira, isso significa que esse todo é divisível por essa parte inteira. Né? Vamos usar o conceito da divisibilidade, né? Ou seja, basicamente utilizar a operação da divisão. Com isso, nós podemos inferir que o nosso próximo passo é temos que subir o nível de complexidade dessa operação. Tá? Ó, veja bem que nós estamos falando da divisão. Só que antes de eu lhe responder qual que é esse nível de complexidade, qual que é essa operação, né? Vamos lembrar qual é a operação que está um nível acima da multiplicação. É a potenciação.
né? Por quê? Eu vou te mostrar. 3 elevado ao quadrado, ó, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. Que é 3 vezes 3, ó, 2 vezes o 3. 3 elevado ao cubo, ó, é 3 vezes 3 vezes 3. Porque é esse mesmo número multiplicado por ele x vezes, né? Então, uma sequência de multiplicações. Essa é a potenciação, né? Ou seja, potenciação é a sequência de multiplicações. Sabendo que a divisão é a operação inversa da multiplicação, podemos então inferir que a operação que estamos buscando é a... Exatamente! A radiciação, também conhecida como raiz. Tá? Vamos analisar como ela funciona. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Se invertermos essa raiz de 9 para o outro lado, nós temos que 9 é igual a 3 vezes 3, porque é o quadrado essa raiz. Tá? Então, se nós temos 9 igual a 3 vezes 3, nós podemos passar esse vezes 3 aqui, ó, para o outro lado, dividindo, ó, porque é inverso da multiplicação, é a minha divisão. Passei para lá. Então, nós sabemos que 9 divididos por 3 é igual a 3. Olha só, o mesmo funciona para a raiz cúbica, onde você tem raiz cúbica de 27 igual a 3, que 27 é igual a 3 vezes 3 vezes 3, 27 dividido por 3 é igual a 9. Olha só o que nós temos aqui. Principalmente, eu quero que você olhe a raiz quadrada. Perceba que eu tenho aqui, ó, o número raiz de x é igual a y. Então, x é igual a y vezes y. Podemos dizer, então, que x é igual a y sobre x. Tá vendo? Que é uma proporção, uma parte igual sendo dividida pelo mesmo tamanho dela, essa quantidade de vezes. Louco isso ou não? Agora, veja só. Se o número ele tem uma raiz inteira, isso significa que ele é divisível por outro número menor do que a metade dele. Olha que beleza! Então, nós podemos nos aproveitar dessa regra para adicionar no nosso código, né? Porque ele já é aplicado exatamente naquela porção que sobrou, que é a metade, a parte menor, tá certo? Então, vamos pegar esse código aqui, ó, e vamos colocar lá no nosso editor, tá bom? A única coisa que nós estamos adicionando aqui, na verdade, é isso aqui, tá? Esse nosso teste aqui, tá? Então, eu vou copiar só o teste, tá bom? Então, vamos para o código. Vamos colar, então, aqui, ó, nossa regrinha. Opa, foi mal. Vou pegar aqui novamente. Copy. Colei. Então, olha só, né? Nós estamos testando a raiz quadrada, então é square root, tá, desse número, se ela é inteira. Se a raiz quadrada de um número é inteira, significa que ele tem um número divisor, tem algum divisor. Então, nós já retornamos como falso aqui, tá bom? Ó que beleza. Então, nós vamos já salvar aqui. Vamos executar para ver o que vai acontecer. Olha só. Bom, opa, já deu aqui, mas ainda ele continua dividindo, ele acha o divisor por 1429, tá certo? 10.003, olha só. Vou mostrar aqui no Node para você qual que é o nosso square root dele. Olha só, não é inteira, né? Não é inteira. Por isso que ele continua passando ali. Na verdade, é o 10.000, é aqui, esse aqui mesmo, ó. Esse aqui mesmo. O 10.003 passa porque a raiz quadrada dele ainda não é inteira, né? Então, não adianta. Ele vai continuar fazendo esse teste. Ele vai continuar achando aquele divisível lá. Porém, nós já quebramos muitos outros números impares, tá? Que possuem raiz divisível, que possuem raiz quadrada, porém que não caem, né? Lógico, na parte do par, e lógico que nós ainda pegamos apenas a parte menor dele, tá certo? A metade menor, tudo bem? Então, esse outro número aqui, esse outro teste, já nos possibilita de cobrir diversos casos
para a validação se esse número é primo ou não, tá bom? Só isso aqui. Isso aqui é nosso código das nossas validações para se o número é primo ou não. Então veja só, tem os testes no topo, sempre retornando falso, e no final eu retorno true, tá? Então vamos voltar lá para o nosso conteúdo. Como essa aula ficou muito maior do que eu esperava, que a média das próximas aulas eu quero que seja de 10 minutos, então eu vou finalizar essa parte 0 da aula 1, tá? E a próxima parte agora nós vamos para o interessante, que é a refatoração desse código, tá bom? Então, agora vamos para a próxima parte da aula 1.